Nossa saudação a todos, com desejo de um sábado abençoado. Agradecemos ao Rafael, ao Domingos, pelo momento de louvor que tivemos. Agradecemos também a versão condensada do Novo Tom que tivemos hoje. E foi tão bom que eu já pedi que eles cantassem a mesma música no final. Embora não tenhamos combinado, mas foi uma antecipação do sermão de hoje. A música cantada pelo quarteto. Eu gostaria de convidar você para a leitura bíblica, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós vamos dar continuidade à nossa série sobre os milagres de Jesus. E hoje nós vamos ver juntos aqui essa história que está relatada em dois evangelhos, o Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Mateus, capítulo 21. O relato mais completo é exatamente o de Marcos, certamente serviu, de certa forma, como base para Mateus, porque o Evangelho de Marcos foi escrito antes do de Mateus, e contém um relato mais detalhado, por isso nós demos a preferência de usarmos o texto de Marcos para considerar que lições nós podemos extrair para a nossa vida a partir desse milagre. Bem, para aqueles que quem sabe estão nos visitando hoje aqui na Igreja do NASP, aproveitando que estamos vivendo um recesso escolar, e nessa ocasião muitos dos nossos saem e muitas pessoas de fora chegam para visitar os que aqui residem. Nós temos desenvolvido aqui uma série de sermões sobre os milagres de Jesus, os milagres que ele operou durante o seu ministério. Portanto, hoje vamos analisar este milagre. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma saudação àqueles que nos acompanham pela internet, e de maneira muito especial, tem gente muito especial acompanhando pela internet hoje. Eu, como um bom professor, eu vou dar uma nota 10 para quem adivinhar quem é que está acompanhando pela internet hoje. 10 para todo mundo, então. Você já sabe, a Mara está se recuperando de uma pequena cirurgia que ela fez, e ela está em casa acompanhando. Um beijo para você, meu amor. Faz de conta que ninguém ouviu, né? Mas ela, sempre que a Mara pode vir à igreja, e isso é o comum, sempre que eu vou pregar, eu a convido para me acompanhar à plataforma. E isso a incomoda um pouco. Por algumas vezes ela tentou negar. Não sei se você se lembra que uma vez ela determinantemente disse que não viria e não veio. E aí eu a chamei aqui da frente, em público. Lembram disso, né? Desde aquele dia ela nunca mais se atreveu a não aceitar o meu convite. Porque se ela quer não aceitar para não ficar chamando muita atenção, aí é que vai chamar a atenção mesmo quando eu a convoco de público. Mas ela me disse hoje que a razão pela qual a convido é porque a presença dela aqui sempre me dá muita confiança, porque ela sempre fica em oração enquanto eu estou pregando. E ela me disse hoje palavras bem confortadoras. Ela disse: meu bem, eu não vou estar lá, mas é como se eu estivesse, estarei orando da mesma forma. E eu queria agradecer não somente a ela, mas a Deus, por esse suporte que Deus tem colocado em minha vida. Muito bem, vamos deixar as declarações de amor para depois, para um momento mais oportuno. E vamos ao texto. Aliás, antes do texto, eu quero fugir um pouco à originalidade e copiar parte da introdução que o pastor Tiago fez ontem, quando ele foi pregar ontem à noite, no culto de ontem, né? O pastor Tiago expressou aqui o desafio que ele tinha ao pregar ontem, exatamente na sequência de uma semana de oração dirigida pelo pastor Amin Rodor. E ele falava da dificuldade que é, então, pregar depois do pastor Amin Rodor, mas ele lembrou uma frase do pastor Amin ontem, né? Que não importa quem é o pregador, o que importa é que o Espírito é o mesmo, né? Então, eu creio que o Espírito é o mesmo. Eu havia planejado deixar aquela cruz aqui à frente, aquela cruz que foi usada na semana de oração, mas a cruz foi tirada, e na entrada ali o pastor Amin me fez uma cobrança. Por que a cruz foi tirada? Eu disse: pastor, foi para tirar todo o resquício de lembrança da sua passagem por aqui, para que ninguém faça nenhum tipo de comparação. Eu fico mais à vontade assim. Vamos ao texto, finalmente. São Marcos, capítulo 11. Curiosamente, o relato que nós vamos ver hoje, o milagre,
tem sido chamado, na Bíblia que eu tenho aqui, o subtítulo, a partir do verso 12, está assim: a figueira sem fruto. Outras Bíblias trazem o subtítulo, a figueira infrutífera, e ainda outras apresentam essa história, denominando-a de a figueira amaldiçoada. E eu aproveitei essa designação para servir de título para o meu sermão de hoje. Um título bastante chocante, parece, não? A figueira amaldiçoada. Quando a gente fala em maldição, parece que é uma coisa um pouco assustadora. Mas, de fato, essa é a história da figueira amaldiçoada. Apenas para a gente entender bem o contexto, né, do ministério de Cristo em que isso aconteceu, se você abrir no início do capítulo 11, você vai ver que o evangelista Marcos está aí começando a reta final do ministério de Cristo. O capítulo 11 começa com um relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, considerada um dos momentos mais espetaculares, mais extraordinários do ministério público de Jesus. Alguns colocam a entrada triunfal e a ressurreição de Lázaro como sendo os dois eventos mais extraordinários do ministério de Cristo. E assim começa o capítulo 11. E logo a seguir vem então o episódio, a história da figueira amaldiçoada. E curiosamente, essa história está dividida em duas partes, está em forma de sanduíche. Ela é intercalada com o relato da purificação do templo. Portanto, este milagre, essa história, se encontra dos versos 12 a 14, e depois tem continuidade a partir do verso 20 até o verso 26. E você vai notar que o verso 26, na maioria das versões que temos, está entre colchetes. Na verdade, alguns encontram argumentos para afirmar que este verso 26 não faz parte do texto original, outros encontram argumentos para afirmar que faz parte. A verdade é que não faz diferença para o contexto da história, se faz parte ou não, é apenas um reforço do que já vem sendo dito nos versículos anteriores. E nós vamos entender também por que essa história está intercalada com o episódio da purificação do templo. Bem, eu não gosto muito de pregar nem de ouvir sermões do tipo fórmula mágica. Existem alguns sermões do tipo fórmula mágica. Até me lembro que já preguei alguns deles, mas não é muito o tipo de sermões que eu gosto de pregar ou de ouvir. Sermões do tipo 3 passos para uma vida vitoriosa, 7 passos para a salvação. Aliás, eu já ouvi alguns sermões com esse título. E eu fico procurando os outros 6, porque na Bíblia eu só encontro um passo: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Bom, mas são sermões do tipo fórmula mágica, e eu estou dizendo que eu não gosto muito nem de pregar, nem de ouvir esses sermões, mas na medida em que eu fui estudando esse texto durante essa semana, eu encontrei aqui o que podemos chamar de uma fórmula mágica, e o meu sermão de hoje vai ser bem nesse estilo mesmo. E se eu fosse dar um outro título ao meu sermão de hoje, eu daria o seguinte: como ser vitorioso em sua batalha espiritual. É muito interessante quando a gente começa a se aproximar do texto bíblico, a estudá-lo, a investigá-lo, e começa a perceber qual é a lição central daquele texto, daquela perícope, daquela passagem da Bíblia. E eu confesso que esta semana eu me deparei com uma verdade extremamente animadora e motivadora para a minha vida espiritual. E eu quero compartilhar com vocês. Eu queria saber, evidentemente, apenas uma pergunta retórica para reflexão, ninguém precisa se identificar. Mas eu quero, antes de ler o texto, fazer uma pergunta. Tem alguém aqui esta manhã que está enfrentando uma batalha na sua vida espiritual? Tem alguém aqui esta manhã que está se deparando com alguma coisa na sua vida que
que parece impossível de ser vencida, um obstáculo, uma montanha, uma impossibilidade, alguma coisa que está impedindo que você tenha uma vida inteiramente consagrada a Deus. Lá no fundo do coração, o seu desejo é ter uma vida inteiramente consagrada a Deus, mas você está se deparando na sua vida com algo, seja algo de natureza circunstancial, seja algo de natureza pessoal, interior, no seu caráter, alguma impossibilidade, alguma montanha intransponível. Qual é a batalha espiritual que você está enfrentando e diante da qual você está sendo derrotado? Pois a mensagem de hoje é uma tentativa deste humilde servo de compartilhar com vocês esta verdade bíblica, como ser vitorioso em sua batalha espiritual. Vamos então ler o texto. Eu queria que você me ajudasse, ou que você procurasse perceber na leitura algumas dificuldades na compreensão desse texto. Na verdade, de todos os milagres relatados nos evangelhos, operados por Jesus, este é, sem dúvida, e é considerado assim por praticamente a totalidade dos estudiosos e comentaristas que entram nesse assunto, é considerado aquela história de mais difícil compreensão. Ela possui alguns elementos muito difíceis de serem compreendidos e até de serem aceitos. E eu, na medida que formos lendo, eu quero que você procure identificar algumas dessas dificuldades. Vamos começar então o verso 12. Estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Isso aqui era uma segunda-feira, porque a entrada triunfal aconteceu no domingo. Verso 13. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. A partir do verso 20 agora. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Algumas considerações introdutórias, algumas observações a respeito da história. Nos evangelhos, apenas duas ocasiões é mencionado que Jesus teve fome. A primeira delas foi após o jejum no deserto, no início do seu ministério. E a segunda ocasião é exatamente esta. Isto é complementado no Evangelho de Mateus também. Outro elemento interessante dessa história é que este é o último milagre de Jesus relatado no Evangelho de Marcos. É o último milagre de Jesus em Marcos. E como eu já disse, é um dos relatos de mais difícil compreensão nos Evangelhos. São Lucas omite essa história. E São Mateus, ao contá-la, elimina um dos elementos mais difíceis do texto. Eu não sei se você percebeu o que viria a ser um dos elementos mais difíceis desse texto, da compreensão desse texto.
É o fato de que Jesus se aproximou de uma figueira que não tinha figos, porque não era a época de figos. E Jesus vai e amaldiçoa a figueira. Talvez, por essa razão, Mateus tenha omitido essa informação dada por Marcos. E daqui em diante eu quero destacar 3 pontos, como tenho feito em vários dos sermões que tenho pregado sobre os milagres de Jesus. Primeiramente, a singularidade desse milagre. Depois, vamos compreender então o significado desse milagre. Finalmente, vamos ver que lições esse milagre traz para a nossa vida. A singularidade do milagre. Essa é uma história realmente singular. É o único milagre em que Jesus amaldiçoou em vez de abençoar. Isso é inédito no ministério de Cristo. Ele destruiu em vez de construir. Ele destruiu a vida em vez de restaurá-la, como ele fez nos outros milagres. É o único milagre em que Jesus amaldiçoa em vez de proferir uma bênção. Este é o único milagre em que Jesus destrói algo da natureza. Os milagres de Jesus podem ser classificados em milagres de cura, milagres de ressurreição, milagres de expulsão de demônios e milagres envolvendo elementos da natureza. A pesca milagrosa, a multiplicação dos pães e peixes, acalmando a tempestade, andando sobre o mar, e este da figueira. Este é o único dentre esses que se refere a algum elemento da natureza, em que Jesus destrói em vez de restaurar. Nessa história está presente a única referência no Evangelho de Marcos, a única referência a Deus como Pai Celestial. É a única vez em que São Marcos menciona ou se refere a Deus como Pai Celestial. Algo muito frequente, por exemplo, no Evangelho de São Mateus. Mas em Marcos é a única vez que acontece essa referência. E outro aspecto que torna essa história bastante singular. Esta é a única lição sobre a oração relatada no Evangelho de São Marcos. É a única lição sobre a oração, justamente nos versos 24 a 26. Então aqui está, portanto, a singularidade dessa história, várias características que a tornam singular, especialmente de acordo com o Evangelho de Marcos. Qual o significado desse milagre? O que Jesus estava ensinando, ou o que Jesus estava pretendendo ao amaldiçoar essa figueira de forma tão surpreendente? De tal maneira que no dia seguinte Pedro, de alguma forma, parece que chama a atenção de Jesus. Porque, na verdade, Jesus não proferiu uma maldição, Jesus fez uma declaração: nunca mais ninguém comerá fruto de ti. E no dia seguinte, então, ao passarem de volta por ali, os discípulos percebem que a figueira havia secado desde a raiz. E então Pedro, parece que num tom de certa cobrança, questiona Jesus: Senhor, aquilo que o Senhor disse ontem à figueira, olha só o resultado. E então Jesus dá a explicação. Qual o significado desse milagre? Bom, primeiramente, vamos identificar exatamente quais são as dificuldades presentes nessa história. Pelo menos algumas delas. Eu fiz uma lista aqui de 5 ou 6 dificuldades para a compreensão do texto, né? A primeira delas, Jesus parece agir de forma impetuosa, apaixonada e impaciente. Alguns críticos fazem essa abordagem, que Jesus vinha faminto, olhou para uma figueira repleta de folhas, buscou algum fruto, não encontrando, ele ficou irado e então proferiu a maldição. Isso gera uma dificuldade na compreensão, porque isso não corresponde ao caráter de Cristo. Uma outra dificuldade na compreensão dessa história: se Jesus tinha poder para matar a figueira, por que ele não usou esse poder para fazê-la produzir fruto?
Não parece que seria uma coisa mais condizente com o que Jesus já tinha ensinado e realizado até então? A figueira sem frutos, cheia de folhas. Jesus então opera de maneira poderosa. Por que ele não opera no sentido de fazê-la produzir frutos? E sim no sentido de destruí-la, de matá-la. Como pôde Jesus usar o seu poder para destruir algo da natureza? Essa é uma questão que impõe uma dificuldade na compreensão desse texto. Uma outra dificuldade relacionada com esta, todos os outros milagres no Evangelho de Marcos foram operados para o benefício humano. Por quê? Justamente o último milagre nesse Evangelho é uma maldição. Por que Marcos deixa essa última impressão do poder de Jesus para operar milagres? Vamos comparar, por exemplo, com João. O último milagre operado por Jesus no Evangelho de João, qual foi? A ressurreição de Lázaro, considerada o maior milagre operado por Jesus. Portanto, João fecha a série de sinais operados por Jesus, e assim ele chama os milagres de sinais, fecha essa série dos 7 milagres, 7 sinais, com chave de ouro, deixando uma impressão extremamente positiva. São Marcos parece que vem na contramão. Justamente o último relato de milagre de Jesus se trata de uma maldição. Isso impõe uma dificuldade na compreensão do texto, Ainda vendo a questão das dificuldades nessa história, depois de ter alertado tanto os discípulos sobre o perigo, o equívoco de buscar atender os seus interesses pessoais, estaria Jesus incorrendo na mesma tentação? Estaria ele aqui agindo por capricho? Por descontrole? Com raiva? Se não era tempo de figos, como o próprio evangelista diz, por que amaldiçoar a figueira por falta de figos? Você concorda comigo que não é fácil entender isso? Outra dificuldade na compreensão desse texto diz respeito à aplicação que Jesus faz do milagre. A aplicação que Jesus faz do milagre parece não ter nenhuma relação com o milagre em si. Ele amaldiçoa a figueira no dia seguinte é vista completamente seca, embora São Mateus, ao relatar o episódio, diz que ela secou imediatamente. Talvez isso não tenha sido percebido pelos discípulos, somente no dia seguinte é que eles perceberam que ela estava completamente seca. E então, quando Jesus vai fazer a aplicação disso, ao ser questionado por Pedro, Jesus fala sobre fé, oração e perdão. Parece que a aplicação que Jesus faz não tem nenhuma relação com o milagre em si. Você percebe agora por que esse milagre de Jesus é considerado o de mais difícil compreensão? Aí eu volto à pergunta, que é o tópico que eu estou considerando aqui. Qual o significado desse milagre? Bom, existem diversas tentativas dos eruditos e de alguns críticos, tentativas para solucionar essas dificuldades. Algumas delas que eu encontrei aí em diversos comentaristas. Alguns dizem que Marcos, ao escrever essa história, ele cometeu um erro ao imaginar que não era tempo de figos, quando na verdade era tempo de figos. Portanto, há um erro na sequência dos fatos aqui. Esse milagre não aconteceu exatamente no momento em que parece estar descrito aqui. É uma tentativa de solucionar algumas dessas dificuldades. Mas é uma tentativa completamente inaceitável para aqueles que creem na inspiração divina da Bíblia. Outros dizem que originalmente essa história foi uma parábola contada por Jesus, a semelhança do que ele faz em outros evangelhos. Me parece que notadamente em São Lucas ele conta uma parábola da figueira. Então alguns querem explicar dizendo que na verdade isso aqui foi uma parábola contada por Jesus e que posteriormente foi apresentada como um fato histórico, mas não foi um fato histórico, foi uma parábola. Essa tentativa de solução também não é
aceitável para aqueles que creem na inspiração da Bíblia. Outros tentam explicar dizendo o seguinte: os cristãos primitivos, a igreja cristã, nos primórdios de sua existência, souberam de uma história de uma figueira que havia secado, e então atribuíram isso a uma maldição proferida por Jesus, e isso passou a fazer parte do relato evangélico. Também é uma tentativa que não resolve o problema. Outros dizem que esse relato é apenas uma lenda sobre o ministério de Jesus. Bem, todas essas tentativas de explicação são inaceitáveis para quem acredita na inspiração divina das Escrituras. A explicação mais plausível é que Jesus quis que a história fosse exatamente do jeito que foi, e exatamente do jeito que está relatada, para servir como um ato simbólico. E aqui está a chave para a nossa compreensão do significado desse milagre, de como interpretar essa história. Na verdade, ao Jesus proferir a maldição sobre a figueira, ou ao Jesus condenar a figueira e fazê-la secar, ao Jesus matar a figueira, Jesus estava aqui proferindo uma parábola viva, através deste ato. Jesus estava mostrando aos discípulos, através da maldição sobre a figueira, e também através da purificação do templo, por isso que essa história está intercalada com a purificação do templo, Jesus estava revelando aos discípulos o que iria acontecer com a nação de Israel. Nós encontramos, especialmente no Antigo Testamento, em diversas passagens, a figueira como um símbolo da nação de Israel. Esta figueira se tornou infrutífera. Logo a seguir, vem os relatos da traição de Jesus, da condenação de Jesus, selando então a negação, ou digamos assim, a rejeição do povo de Deus em relação ao Messias. Uma figueira que havia se tornado infrutífera, e que estaria sujeita à condenação iminente. Jesus então revela isso aos discípulos através desta parábola viva, em conjunto com a purificação do templo. Ao denunciar e ao fazer aquela demonstração poderosa no templo, expulsando os cambistas, interrompendo aquela coisa que estava havendo ali no templo, foi uma forma que Jesus usou para demonstrar a condição espiritual da nação de Israel. Portanto, aqui está o significado dessa história. Uma parábola viva sobre a condenação da nação de Israel, a figueira que havia se tornado completamente infrutífera. Mas a grande pergunta permanece: por que Jesus esperou encontrar figos se não era época de figos? Essa é a questão mais incômoda. Uma característica dessa árvore, segundo os entendidos no assunto, é de que os frutos apareciam antes das folhas. Portanto, ao se vislumbrar uma figueira repleta de folhas, esta era uma indicação segura de que ela possuía frutos, porque os frutos vinham antes das folhas. De alguma forma, por alguma razão, esta figueira em particular estava com uma produção, pelo menos de folhagem, prematura. Isso aqui aconteceu em Betfagé. Betfagé significa casa de figos. Portanto, pelos caminhos onde Jesus passava, havia muitas figueiras. E o texto nos diz que Jesus viu esta figueira de longe. Esta é uma indicação de que esta era a única figueira que estava cheia de folhagens. E como eu disse, a presença da folhagem era uma indicação de que devia haver frutos. Mas aí a decepção de Jesus. Na verdade, irmãos, o que Jesus condena aqui não é a falta de figos. Porque todas as outras figueiras ali em volta
estavam sem figos também. Jesus não está condenando a falta de figos. O que Jesus está condenando aqui é a aparência enganosa. A presença de folhas era uma indicação de que havia figos. É esta aparência enganosa que é condenada por Jesus. Nada no ministério de Cristo foi mais denunciado e mais insistentemente condenado por Cristo do que a hipocrisia. Jesus sempre foi muito mais severo em sua condenação à hipocrisia do que em todas as suas referências a outros tipos de pecado. A hipocrisia, a aparência enganosa, a folhagem sem frutos, a profissão de uma religião sem a essência da religião, apresentar-se como uma figueira frutífera, quando na verdade não há frutos. Não existe nada mais condenável aos olhos de Deus do que isso. Que perigo é viver uma religião de aparências. E eu vejo em nosso meio pessoas que estão tão preocupadas com as aparências e com o testemunho das outras pessoas, mas que não revelam a mesma preocupação com a essência da religião, o verdadeiro fruto da vida cristã, o amor ao próximo, a bondade, o perdão. Essas coisas interiores é que dão significado ao testemunho exterior. Eu não estou aqui, em hipótese alguma, minimizando a importância do testemunho exterior, não é isso que eu estou fazendo. Há uma diferença entre o testemunho cristão e a essência da vida cristã. Há uma diferença. O testemunho cristão é como as folhas de uma árvore. É o que está aparente. É importante por causa de sua influência sobre as pessoas. Mas o testemunho aparente não pode substituir a essência que só Deus pode ver. Bom comportamento não vai levar ninguém para o céu, se não houver um coração verdadeiramente consagrado a Deus. Será que a gente consegue entender isso? Um bom comportamento não levará ninguém para o céu se não estiver acompanhado, se não estiver sustentado, se não estiver fundamentado por um coração verdadeiramente consagrado a Deus. É isso que Jesus está condenando aqui através dessa parábola viva. Primeiramente, numa aplicação primária, apontando para a nação de Israel, a figueira que se tornou infrutífera, mas isso se aplica à vida da igreja e à vida individual de todo cristão. O perigo da aparência exterior, o perigo de se preocupar tanto com as demonstrações exteriores, a ponto de se esquecer da essência, o que vai no coração. Bem, eu anunciei aqui que dividiria minha mensagem em 3 partes. A singularidade do milagre, já o fiz. O significado do milagre, acabo de fazer. E agora, a lição do milagre. Bom, já extraímos pelo menos uma lição importante, exatamente esta que eu estou falando, da aparência enganosa. Esta é uma lição que está implícita no texto. Mas eu quero agora me deter à lição explícita no texto. A aplicação que o próprio Jesus faz dessa história. E que, conforme eu já mencionei, parece não ter muita relação com o milagre em si. Jesus opera esse milagre estranho, a condenação de uma figueira, por não ter figos, quando não era tempo de figos. Jesus, a única vez em seu ministério, ele opera um milagre que destrói em vez de construir. A única vez em seu ministério, segundo os evangelhos, em que Jesus prejudica algum elemento da natureza, ao invés de favorecê-lo. E aí Jesus faz então uma aplicação
ao ser questionado por Pedro, eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia aberta no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, se é que você fechou a Bíblia. Vejamos então, a partir do verso 20, novamente. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Quando Jesus profere as palavras à figueira, quando ele diz: nunca jamais coma alguém fruto de ti, isso aqui não foi uma oração. Jesus não fez uma oração aqui. Aliás, as palavras de Cristo e a atitude de Cristo não é uma demonstração de que ele está fazendo uma exibição do poder da fé ou da eficácia da oração. Ele nem está proferindo uma oração. Por isso que essa aplicação parece estranha. Eu acho que Pedro esperava uma explicação mais objetiva, mais clara, mais direta, mais específica, mais relacionada com o fato. Mas Jesus simplesmente fala sobre o poder da fé, da oração e do perdão. Aliás, parece estranho Jesus falar do perdão quando ele havia amaldiçoado uma figueira. Que lição Jesus está tentando ensinar? E aqui, irmãos, vem a fórmula mágica, me permitam usar essa expressão, que eu anunciei no início do meu sermão. Como ser vitorioso em sua batalha espiritual. O contexto aqui é de uma figueira infrutífera. Jesus aqui está falando de algo que está demonstrando uma incapacidade de produzir frutos. E agora, com isso em mente, eu posso entender melhor por que Jesus falou desses 3 elementos: fé, oração e perdão. Se a sua vida tem sido infrutífera, se você não tem alcançado as vitórias que você precisa na sua vida diante de Deus, se você tem experimentado fracassos, se você tem sido derrotado por uma tentação ou por um pecado, quem sabe você está cheio de folhagens, a folhagem da aparência do cristianismo, mas na sua vida pessoal você não tem produzido os verdadeiros frutos da vida cristã, a vitória sobre o pecado, sobre a tentação. É como se Jesus estivesse usando esta figueira para ensinar esta lição. O que você precisa? Você precisa ter uma vida cristã frutífera? Você está precisando alcançar uma vitória importante na sua vida? Existe uma tentação sobre a qual você não consegue alcançar a vitória? Existe um pecado diante do qual você vem sendo derrotado? Jesus está aqui dando a fórmula para uma vida cristã vitoriosa. Como ser vitorioso em sua batalha espiritual. E aqui está a combinação. 3 elementos. Quais são os 3 elementos? Fé, oração, perdão. É isso que Jesus está ensinando. Quando Jesus fala de fé, versos 22 e 23. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar,
e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Que fé é esta? Jesus começa dizendo: tende fé em Deus. Existe uma diferença entre fé em Deus e fé na fé. Sabe que tem muita gente que tem desenvolvido uma fé na fé. E eu fico preocupado, às vezes até quando eu vejo algumas pesquisas, algumas evidências científicas do poder da fé para a restauração do enfermo, por exemplo. As pessoas, né, e ainda ontem eu estava vendo diversas pesquisas, eu ia trazê-las e depois achei desnecessário, até para não enfatizar muito isso. Porque, na verdade, quando alguns pensam, imaginam isso ou veem isso como uma coisa extremamente positiva em favor da religião, eu vejo como uma forma disfarçada de menosprezar a verdadeira religião. Porque as pesquisas demonstram, por exemplo, que uma pessoa que possui uma fé em alguma coisa superior, não importa qual seja o objeto da sua fé, a própria presença da fé vai favorecer, por exemplo, na cura de enfermidades. Isso é demonstrado cientificamente. Existe um poder sugestivo na fé, é verdade. Mas, irmãos, a fé que transporta montanhas não é a fé que exerce apenas um poder de sugestão sobre o nosso corpo. A fé que transporta montanhas, a fé que faz uma montanha sair daqui e ser lançada ao mar, é esta que Jesus identifica como fé em Deus. Tende fé em Deus. Não é a fé que vai operar o milagre. A fé é o meio pelo qual você terá acesso ao poder daquele unicamente que pode operar o milagre. É Deus quem opera. Tende fé em Deus. Eu acho que você conhece a história daquele indivíduo que construiu uma linda casa de campo. Depois que ele concluiu a sua casa, entrou na casa, abriu a principal janela da casa para divisar a paisagem, e só então ele percebeu que aquela janela principal estava exatamente virada para uma grande montanha que impedia que ele divisasse o horizonte. E ele é tomado por uma decepção muito grande. Certo dia, lendo a Bíblia, ele se depara com esse texto, onde Jesus disse: se você tiver fé e disser a este monte, sai daqui e lança-te ao mar, ele vai acontecer. Ele então se apega a essa promessa e nos conta a história, que ele passou a noite em oração, fechou a janela à tardinha, foi para o seu quarto e passou a noite orando para que Deus removesse a montanha de diante da sua janela. A noite em oração fervorosa, orando e exercendo fé e tal. No dia seguinte, quando amanheceu o dia, ele vai lá, destrava a janela, tira o cadeado, abre os ferrolhos. E quando ele abre a janela, o que ele vê? A montanha, do mesmo jeitinho que estava. A história nos diz que ele balançou a cabeça e saiu dizendo: eu sabia que esse negócio não ia funcionar mesmo. É essa fé que transporta montanhas? Não é esta. Jesus está dizendo: tende fé em Deus. Mas Jesus não está falando apenas da fé. Essa fé não é uma forma de pensamento positivo. Não se trata do efeito sugestivo da fé, até terapêutico, conforme eu já mencionei. Trata-se de fé em Deus. Só que Jesus, ele alia a fé a um outro elemento. Ele alia a fé à oração. Verso 24: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, vejam, Jesus aqui, depois de haver enfatizado a fé, Jesus destaca a importância da oração. A oração. E a gente precisa entender bem o que significa essa passagem, né? Quando Jesus diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Esse tudo envolve o que exatamente? Alguém se arrisca a me dizer? Alguém aqui quer ganhar na loteria e vai fazer uma fezinha amanhã?
E vai ter fé nisso, e vai orar pedindo para ganhar, e aí significa que Deus vai atender? O que significa esse tudo? Gente, um dos princípios elementares de interpretação da Bíblia é nós entendermos o texto no contexto em que ele se encontra. E nos lembrarmos também de que esta não é a única ocasião em que a Bíblia fala sobre oração. Precisamos ver tudo o que a Bíblia ensina sobre oração. Mas através do próprio contexto, nós podemos identificar o que significa este tudo. Bem, mas deixe-me ressaltar aqui o que Jesus está fazendo. Jesus está falando sobre a fé que transporta montanhas. Mas para que a montanha seja transportada, é necessário que haja também o quê? Oração. Há uma combinação aqui entre fé e oração. E eu pergunto, onde está a ênfase de Jesus? Na fé ou na oração? Onde está a ênfase? Em ambas. As duas andam de mãos dadas. Não existe poder na oração se não houver fé. E não existe poder na fé se não houver oração. Deu para entender? Você quer ter fé? Então tenha uma vida de oração. Você quer ter poder na oração? Então exerça a sua fé em Deus. E o que significa ter fé em Deus? Não é, como eu já disse, uma forma de pensamento positivo. Ter fé em Deus significa nada mais, nada menos do que confiar em Deus. Confiar em Deus. E o que significa confiar em Deus? Confiar em Deus significa tomar a decisão certa, mesmo sem saber no que vai dar, mas porque você sabe que é a vontade de Deus. Você sabe do que eu estou falando. Confiar em Deus significa mudar uma atitude nos seus negócios, mesmo sem saber no que vai dar, mas porque você sabe que esta é a vontade de Deus. Confia em Deus. Repito, você sabe do que eu estou falando. Confiar em Deus significa, quem sabe, romper um relacionamento. Embora isso signifique sofrimento, dor, lágrimas, angústia, mas você confia em que Deus vai cuidar de você. E você toma a decisão certa, porque você sabe que esta é a vontade de Deus. É isso que significa ter fé em Deus. É confiar as suas decisões, confiar as suas escolhas, ou melhor, ajustar as suas decisões e as suas escolhas à vontade de Deus, mesmo sem saber no que vai dar, ou mesmo sabendo que isso lhe trará prejuízos, ainda assim, confiar em Deus. É esta a fé que transpõe montanhas. Mas essa fé, ela só é exercida através da oração, uma vida de oração. Essas duas coisas são inseparáveis. Mas aqui Jesus agrega a fé e a oração. Jesus agrega um terceiro elemento, para que a combinação seja completa. Qual é o terceiro elemento? Versos 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Qual é o segredo para a vitória em nossa vida cristã? Qual é o segredo? Qual é a fórmula mágica? 3 elementos: fé, oração e perdão. É importante entender que a passagem não significa que Deus sempre irá atender exatamente tudo da forma como pedimos. A Bíblia também ensina que pode haver orações não atendidas. O próprio Jesus teve uma oração não atendida lá no Getsêmani, e temos outros exemplos na Bíblia. Mas a lição fundamental está presente.
como resultado dessa tríplice combinação, fé, oração e poder, como resultado dessa tríplice combinação, o que para você é impossível se tornará possível pelo poder de Deus. Eu vou repetir a frase, porque talvez a distração tenha impedido alguns de assimilarem exatamente o que eu disse. Eu estou dizendo que, como resultado dessa combinação, fé, oração e perdão, o que para você é impossível se tornará possível pelo poder de Deus. E quando Jesus diz, tudo o que pedirdes em oração, que tudo é este? Qual é o exemplo que Deus dá? Vamos entender agora o contexto para a gente interpretar esse tudo. Qual é o exemplo que Deus dá? A montanha. Como é que está lá? Verso 23. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim se fará com ele. Qual é o contexto aqui? É transportar montanhas. Qual é a utilidade de se transportar uma montanha para o mar? Qual é a utilidade? Eu diria, não vejo nenhuma. Aliás, eu não encontro na Bíblia nenhum relato de que algum homem ou mulher poderoso ou poderosa na fé fez isso. Alguém lembra de alguma história que alguém transportou uma montanha para o mar? Na Bíblia? Na igreja primitiva? Os apóstolos? Na história do cristianismo? Isso nunca aconteceu. Portanto, eu não posso interpretar isso como sendo uma declaração literal da parte de Cristo. Porque, na verdade, é inútil transportar uma montanha. Essa expressão na mentalidade hebraica, montanha, nesse sentido, nesse contexto, na mentalidade hebraica, significa a presença de obstáculos na nossa vida. E a gente usa na nossa cultura também. Estou diante de uma montanha intransponível, um impedimento, um obstáculo que está acima das suas possibilidades. Um obstáculo, um impedimento a quê? Qual é o contexto? O contexto é uma figueira infrutífera. Portanto, essa montanha se refere aos obstáculos que estão impedindo uma vida cristã frutífera. Aí eu volto à pergunta que eu já fiz. Qual é a montanha que está impedindo que você tenha uma vida inteiramente consagrada a Deus? Essa é a pergunta. É um vício? É um pecado? É um relacionamento proibido? É a falta de comunhão? É a negligência na devoção? Qual é a montanha? Sabe o que Jesus está ensinando para mim e para você? Jesus está dizendo que Ele pode remover essa montanha da sua vida. E se você já está se sentindo derrotado, se você está desistindo de lutar, se você acha que pelos anos que já se passaram na sua vida e até agora você nunca foi vitorioso, é porque está tudo perdido, você está equivocado. Jesus está tentando dizer para mim e para você que ainda há tempo para ser vitorioso, e que Deus tem poder para fazer do impossível uma possibilidade na sua vida. Você consegue entender isso? Qual é a montanha que precisa ser removida? Você acha que não tem mais forças? Talvez o que estava faltando era exatamente isso. Você reconhecer que por si só você não pode remover essa montanha. Talvez era isso que faltava. E hoje você está vendo que a montanha é maior do que você, é maior do que as suas possibilidades, mas que existe um Deus que é maior do que a montanha. E esse Deus pode lhe dar a vitória. Não importa que montanha seja esta. Mas qual é a combinação, irmãos, que precisa haver? Qual é a combinação que precisa haver? Fé, oração e o que mais? Perdão.
perdão. O desafio que eu faço nesta manhã é um desafio exatamente nessas 3 áreas. Confie a sua vida a Deus. Tenha fé em Deus. Você está precisando tomar uma decisão difícil na sua vida. Sabe o que? A única coisa que você precisa para tomar essa decisão não é de coragem, não é de circunstância favorável, não é de apoio da família, não é de solução de uma circunstância. A única coisa que você realmente precisa para tomar essa decisão é a certeza de que esta é a vontade de Deus. Não importa no que vai dar, decida. Isso é que é a fé. Confie em Deus. Mas aí vem a oração. Como é que está a sua vida de oração? É um momentozinho automático, mecânico, que você tem algumas vezes por dia? Ou talvez você está precisando desenvolver a experiência de aprender a lutar com Deus em oração. Na semana passada nós tivemos uma experiência bem interessante aqui. O nosso grupo de oração. Finalizamos aqui a semana com mais de 100 pessoas participando cada noite do grupo de oração. Na primeira noite, depois de alguns momentos de interação, tivemos 5 minutos de oração silenciosa. Na segunda noite, 6 minutos. Na terceira, 7. Finalizamos com 9 minutos. Para alguns, 9 minutos passaram rapidamente. Para outros, pareceu uma eternidade. Você perdeu a familiaridade com Deus? Você não tem mais assunto para tratar com Deus? E em 1 minuto ou 2 você já fala tudo que precisava falar? Esse é um grande sinal de que você precisa crescer nessa área da sua vida. Mais tempo para a oração. A oração do poder, a oração da comunhão. Abrir o coração a Deus. Fé, oração. Mas agora vem o terceiro elemento. Qual é? Perdão. Você quer que Deus remova a montanha da sua vida? É isso que você quer? Deus está dizendo: perdoe. Perdoe. Ah, pastor, mas é difícil. O senhor não imagina o que a pessoa fez comigo. Não interessa. Foi muito menos do que o que você fez com Jesus. No entanto, Deus oferece o perdão pleno para você. Perdoe. O perdão não é uma experiência humana. Não espere que brote do seu coração um sentimento de amar afetivamente a pessoa que lhe fez mal. Não é isso que Deus exige. Deus exige, Deus está dizendo, está se referindo a uma decisão. O perdão é uma decisão, não é um sentimento. Ainda que o afeto seja negativo, mas por sua escolha você vai viver e vai tratar essa pessoa como se ela não tivesse lhe feito nada. É isso que talvez esteja faltando para que Deus remova essa montanha da sua vida. Se você está disposto ou se você tem o desejo de buscar essa experiência, quem sabe você vai começar a fazer isso agora. Vamos ouvir a música e vamos fazer desse hino um momento de reflexão e de decisão. Talvez não, certamente muitas pessoas aqui precisam tomar uma decisão importante em relação ao tema de hoje. Tome essa decisão agora, não deixe para depois. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda alegria e até nossa dor, Ele pode transformar em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos do Senhor,
toda aflição e também o amor, frutos de paz Ele quer nos doar. Deus tem um jeito tão sábio de amar. Deus tudo pode, sim, pode fazer, pode fazer. Quer ensinar-nos A usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor. As nossas lutas são provas de amor. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, mesmo os problemas que trazem pavor, Ele pode transformar em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos do Senhor. Toda amargura transforma em louvor. Raios de luz Ele quer enviar. Todas as coisas irá revelar. Deus tudo pode, sim, pode fazer, pode fazer. Quer ensinar-nos A usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor. As nossas lutas são provas de amor. Deus tudo pode, sim, pode fazer. pode fazer. Deus tudo pode fazer. Deus tudo sim, pode fazer. Deus tudo pode, sim, pode fazer, pode fazer. Quer Ensinar-nos a usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor. As nossas lutas são provas de amor. Tudo entregamos nas mãos do Senhor. Deus tudo pode, alegria e até nossa dor.